sabia que é possível encontrar os melhores assentos da aeronave e assim evitar aqueles lugares ali próximo da cozinha, próximo do banheiro, porque sim, tem toda uma questão de ruído ali, ou até mesmo aquele assento sob a asa ali que você fica com uma visão mais limitada da paisagem? Então, existe um site e ele é totalmente gratuito, em que você pode ter acesso a todo o mapa da aeronave, seja para pesquisar para viagens nacionais, internacionais, em classe econômica e também em executiva. E é justamente isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou Ingrid Vale, especialista em milhas aéreas. Então, já aproveita para se inscrever aqui e aprender na prática a como viajar cada vez mais, gastando menos e com conforto. Eu também estou diariamente aqui no meu Instagram compartilhando oportunidades, novidades e informações sobre esse universo de milhas e viagens. Então, também já aproveita para me acompanhar lá também. Agora, vamos ao que interessa. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar na prática como é que esse site funciona. E a pesquisa, ela é super simples. Então, vamos lá. Eu estou aqui no site Citysmap. Se você jogar no Google Citysmap, você vai cair exatamente aqui nesse site. Eu vou fazer aqui algumas pesquisas para vocês para mostrar na prática como é que funciona e como também é super simples. Então, aqui você vai informar o nome da companhia aérea que você está viajando. Então, aqui eu vou colocar America Airlines. American Airlines. A data do seu voo, tá? Pode ser uma data qualquer. Você pode colocar aqui tanto ida e volta, ou somente ida, ou somente volta, tá? Vou colocar aqui somente ida, mão única. A sua origem e o seu destino. Então, eu vou colocar aqui Rio de Janeiro para Miami. E aqui eu vou dar um find, né? Miami, não entrou, Miami. E aqui eu vou dar um find, né? Um localizar. Você também pode traduzir a página aqui, tá? Clicando com o botão direito, traduzir para o português. E ele já vai traduzir aqui a página para você. Aparecem esses anúncios aqui, mas enfim, faz parte, né? O site ele é totalmente gratuito. Então aqui aparece, ó, o modelo da aeronave, ó. São dois modelos aqui diferentes. Aí depende aqui do seu horário de partida. Eu vou pegar aqui como exemplo esse primeiro aqui, então vou abrir aqui numa outra página. Aqui a gente consegue traduzir, tá, para o português. E aqui ele vai falar, né, contar um pouquinho sobre a configuração dessa aeronave. Então, ó, configuração do Boeing 787, projetada para oferecer conforto e conveniência. Uma das configurações oferece 20 assentos na classe executiva, com espaço entre as fileiras que reclinam totalmente, perfeitos para uma noite de sono tranquila em voos transcontinentais. Enfim, ele vem contando aqui sobre a configuração da aeronave. Mas aqui, ó, a gente consegue ver exatamente como é que é o mapa de assento da aeronave. E aqui embaixo, ó, tem toda a legenda do mapa de assentos. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais legível. Toda a legenda do mapa de assentos aqui, ó. Então, ele informa que a galeria, né, que aqui nesse caso, como a página está traduzida, a tradução ela não é tão fiel assim. Mas isso aqui, galeria, seria cozinha. Lavatório, banheiro, assento padrão, então, ok. Mais conforto no seu assento. Alguns probleminhas, características mistas e conforto reduzido. Então, a partir dessa legenda aqui, tá, de cores, a gente já consegue ter acesso a essa informação. Então, aqui, por exemplo, na classe executiva, tudo que está em azul aqui são assentos, né, padrões. Aqui, essa aqui, por exemplo, ele fala, ó, vista parcial ou ausente da janela, perto da cozinha. Então, tem aqui um alertazinho para você, caso queira evitar esse tipo de assento aqui.
A mesma coisa aqui, né, tem uma visão parcial ali ou ausente da janela e perto da cozinha também. Aqui no assento verde, ele fala espaço extra para as pernas, né? Você tem um espaço a mais ali para suas pernas. No entanto, você não consegue colocar uma mochila sob o assento da frente, porque não tem esse tipo, né? Começa, né? A fileira começa ali com esse assento. Então, você tem esse assento a mais na frente, no entanto, fica ali com uma certa restrição para você colocar a sua bagagem, sua mochila, sua bolsa, enfim. Fala também que a mesa de bandeja no apoio de braço. Então, como você não tem esse assento na frente para poder baixar a sua bandeja, a bandeja ele vai sair aqui do seu assento, tá? Do seu assento não, do seu apoio de braço. Fala que é perto aqui, ó, casas de banho, né? Então, próximo do banheiro. E você também tá ali na asa, né, da aeronave ali, o que também pode deixar a sua visão um pouco mais limitada para talvez você querer fazer uma foto, né, da paisagem, enfim, das nuvens. Então, aqui ele também coloca essa observação. Aqui, ó, nesse outro aqui tá em amarelinho, né, ele fala que é perto do banheiro, na asa ali da aeronave. Ele fala que aqui, ó, a reclinação ela pode ser limitada. Por quê? Porque é um assento que logo atrás está o banheiro. Então você não consegue reclinar tanto, né? Então você fica com uma reclinação ali mais limitada, justamente porque é próximo, ó, perto das casas de banho. Então aqui, ó, a partir desse mapa aqui, né, dessa aeronave, você consegue, ó, ir colocando aqui em cima e ele vai informando tudo aqui sobre o assento. Então, é muito interessante, tá? Aqui também tem a foto, ó, da aeronave. Então, aqui, essa aqui tá até em 360, ó, você consegue dar um 360 aqui. Isso aqui, no caso, é uma classe executiva. Ó, ó, aqui, ó, você consegue dar, né, um 360. Aqui ele vem falando, né, qual é o espaço da fileira também, ó, entre os assentos, ó. 28 assentos da classe econômica premium oferece ainda mais espaço, tá? É uma econômica premium, tá? Então, ela oferece justamente um pouco mais de espaço ali na perna, que é diferente da classe econômica, que não tem tanto espaço assim. Então, aqui nesse caso, ele fala, né, com espaço entre as fileiras de 97 centímetros, 38 polegadas, e uma reclinação de 8 centímetros, 3 polegadas. Então, é interessante depois, caso vocês queiram, né, dar uma olhada aqui e ler. Aqui também vem informação, ó, sobre a avaliação dos voos, né? Pessoas que já voaram nessa aeronave aqui e que fazem uma avaliação aqui. Eu vou fazer aqui uma outra. Aqui a gente viu uma American Airlines, é uma configuração da American Airlines, mas eu quero trazer aqui para vocês uma informação bem legal que é sobre a Qatar. Quem aqui já voou, tem sonho, né, vontade de voar na Qatar, principalmente quando a gente fala em classe executiva. Nesse ano de 2025, a Qatar ela foi eleita pela nona vez consecutiva como a melhor executiva do mundo. Gente, assim, se vocês nunca viram, né, só de curiosidade mesmo, joguem lá no Google executiva da Qatar. É assim, maravilhosa e não custa caro, tá? Com estratégia de milhas, é possível sim a gente pagar muito barato para poder viajar nessa executiva da Qatar. A gente paga preço de econômica para viajar nessa classe executiva. Em pesquisas que vocês podem fazer no Google Voos, no Google Flight, vocês vão achar essa executiva numa faixa de 30, 50 mil reais. Obviamente, né, a gente não paga isso. Com estratégia de pontos, a gente paga ali 5 mil reais, 4.500 e 5 mil reais, tá? Então, vale super a pena isso no trecho. Então, muito mais barato, né? Muito mais barato. Então, aqui, ó, coloquei a companhia aérea Qatar. Vou deixar essa data aqui mesmo, mão única. Vou colocar de São Paulo, tá? Então, GRU, aqui, ó, para Doha, que é onde tem essa executiva da Qatar.
Porque uma vez que a gente chega aqui em Doha, a gente pode viajar para qualquer lugar do mundo. Então, para quem quer ir para a Ásia, né, para Tailândia, quem quer ir para o Japão, Doha é excelente, é excelente. E esse voo tem um excelente custo-benefício. São 14 horas de voo direto saindo de São Paulo até Doha, viajando em executiva com preço de econômica. Gente, R$ 5.000 num voo desse aqui é assim muito, muito, muito maravilhoso. Então, vale muito a pena. Quem tem esse sonho de ir para o Japão, de ir para Tailândia, de viajar com conforto, né? São 14 horas de voo, gente. Vale muito a pena aprender essas estratégias para você viajar na classe executiva da Qatar. Então, aqui, ó, ele abriu que são dois, tem esses dois voos aqui disponíveis, tá? Então aqui, ó, o A350, na verdade aqui são os mesmos, né, é a mesma aeronave aqui. Mas a Qatar, ela tanto tem o A350, que tem a famosa Q-Suite. Quem já ouviu falar na Q-Suite aí? Coloca aqui para mim nos comentários. A Q-Suite é uma aeronave que ela tem uma portinha ali. Então isso te dá uma exclusividade maior no voo. Principalmente se você estiver viajando acompanhado, se você estiver viajando em família, né? Então você tem uma exclusividade melhor ali. E o preço que você paga nessa aeronave que tem a Q-Suite, em aeronaves que não tem a Q-Suite, é o mesmo. Em milhas, tá? São 70.000 aves. Aves é a moeda do programa da Qatar, do programa da Ibéria, mas aves é igual a milhas. Existe só uma questão de diferença de nomenclatura, mas é basicamente a mesma coisa. Então, são 70.000 aves para você viajar nessa executiva da Qatar. E vale muito a pena, aqui a gente consegue ter acesso às fotos. Então, esse A350 aqui, ele já é uma aeronave que tem a Q-Suite. Então, como você paga o mesmo preço, né, seja na tarifa pagante, que acredito que muitos aqui, né, R$ 50.000, R$ 30.000 é muito caro, né? Mas em aves, né, com estratégia muito mais viável, né, você pagar 5.000 ali, né, se você realmente tiver esse sonho, quiser esse tipo de conforto e exclusividade, o que de fato vale a pena, né, se você se planejar aí, o A350 e o 777, né, ele também já foi todo reconfigurado, todo convertido em Q-Suite, vale a pena, porque o preço é exatamente o mesmo, né, que você paga para viajar numa Q-Suite e numa não Q-Suite, né, vamos dizer assim. Então, aqui eu vou clicar, ó, só para vocês terem acesso aqui a essa informação. Então, aqui tem todo o mapa da aeronave, né? Então, aqui, ó, Q-Suite, tá vendo, ó? Q-Suite aqui, ó. Q-Suite. E uma observação importante aqui. Se você tá viajando acompanhado, vale muito a pena você pegar os assentos que são ímpares e não pares. Por quê? Porque os assentos ímpares, olha, deixa eu tentar dar um zoom aqui para ficar mais visível aí para vocês. Mas os assentos ímpares, olha aqui, ó. Ímpares não, pares, né? Ó, 4D e 5G. Ele tem tipo um bloqueio aqui assim no meio, ó, tá vendo? Que não vira depois que você coloca ali a cama em 180 graus, ele vira uma cama. Tem fotos aqui, eu vou mostrar para vocês. Agora, os assentos ímpares, eles têm essa configuração, ó. Tá vendo aqui, ó? Na 5E e na 5F, que é bem mais juntinho do que aqui na 4D e na 4G. Então, ó, sempre usa acentos ímpares, tá? Para viajar na classe executiva. E aqui a gente consegue ver as mesmas informações, ó, tá vendo? Ó, assento ok. Aqui ele fala que existe uma restrição, ó, que você não tem uma reclinação limitada, que é um assento próximo do banheiro, próximo da cozinha, tá? Então é basicamente a mesma informação que a gente viu com pesquisando com a American Airlines. E aqui a gente consegue ver as fotos, ó. Tá vendo essa portinha aqui, ó? Essa portinha, ela é por conta de ser uma Q-Suite, uma aeronave também muito mais nova, né? Vale muito mais a pena. E deixa eu ver se aqui tem em formato, ó, aqui, ó. Quando você escolhe assentos ímpares, é exatamente essa configuração aqui que você tem, né? Quando você vai deitar o assento, né? Vai dormir ali, ela vira exatamente uma cama. Então vale muito a pena, né? Porque você não tem aquele bloqueio. É porque ó, aquele outro assento que eu comentei com vocês, que é o que tem mais espaço na perna, né?
porém não tem como você colocar a sua bolsa, a sua mochila sob, né, debaixo ali do assento da frente, porque não existe um assento na frente, né. E a mesma coisa que o para você fazer a alimentação, para você comer, né, o assento ele sai aqui, ó, do apoio de braço, não aqui da frente, né, que normalmente acontece, que nesse caso aqui acontece quando você tá nesse outro assento aqui de trás. Deixa eu ver aqui, ó, se tem uma outra foto. Aqui, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma classe executiva, que são os assentos ímpares. Então, você baixa isso aqui e ele vira exatamente essa cama aqui. Os assentos pares já não fica exatamente nessa configuração, tá? Porque tem tipo isso aqui, ó, tá vendo? Entre um assento e o outro, né? Então, não vira exatamente uma cama. Então, vale muito mais a pena você escolher os assentos ímpares para você ter esse tipo de conforto. Aqui a gente pode traduzir a página, e aqui ele vem dando informações, tá? Como tem lá, como a gente viu também com a American Airlines. Então, assim, gente, vale muito a pena. Eu utilizo muito esse site aqui para poder fazer pesquisa, seja para fazer voos nacionais também, né? Por mais que seja voos mais curtos, de 3 horas, né? De 4 horas, enfim, ficar perto ali de um banheiro, ficar perto de uma cozinha, né? Tem muito ruído ali. E se a gente puder evitar, que a gente evite consultando nesse site aqui, que é totalmente gratuito, o Citysmap. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você já conhecia esse site, se você já utilizou alguma vez, porque sim, gente, vale muito a pena fazer esse tipo de consulta. Principalmente para voos mais longos aí, porque sim, né? Vale muito a pena a gente evitar lugares desconfortáveis e com bastante ruídos na nossa viagem. E se você quer aprender a viajar cada vez mais, gastando menos e com conforto, porque sim, viajar não precisa ser caro. Realizar seus sonhos de viagens não precisa estourar o seu orçamento. Você precisa apenas ter o conhecimento necessário que vai te permitir viajar todo o ano através dos seus gastos do dia a dia. Então, se você quer aprender na prática isso, já se inscreva aqui, me siga também lá no Instagram, porque eu estou diariamente compartilhando informações, novidades e oportunidades que existem nesse universo de milhas e viagens. Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.